lindos e lindas que me acompanham aqui no canal, eu sou a Laura Araújo e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com o estágio da arquitetura e urbanismo. Então, eu tenho dois estágios no meu curso, o estágio de obra e o estágio em escritório. O estágio de obra que eu fiz foi um pouco diferente do que os meus colegas fizeram, do que a maioria dos meus colegas fez. Eu realmente trabalhava na obra por 2 vezes na semana e minhas funções lá dentro eram auxiliar a engenheira responsável pela obra. Então, eu ia com ela verificar as ferragens, por exemplo, se a ferragem dos pilares, a armadura dos pilares, se os ferreiros tinham feito exatamente como estava no projeto. Eu também fazia levantamento de materiais na obra, que é... eu tinha a planta baixa de cada pavimento e eu tinha que dizer, por exemplo, tem uma pilha de tijolos em tal lugar, ferragens atiradas em tal outro lugar, pedaço de cano em tal outro lugar. E isso fazia com que a gente conseguisse organizar a obra e deixar a obra limpa, porque daí a gente podia mandar eles ir lá limpar os lugares que estavam bagunçados e deixar tudo nos trinks. Outra tarefa também que eu tinha na obra era distribuir e pegar de volta os materiais de segurança dos funcionários, por exemplo, capacetes, luvas, quando rasgavam as luvas, os óculos, óculos de proteção, aquela proteção do ouvido, cintos de segurança para quando tá trabalhando nos andares altos e nas beiradas. E eu também cuidava das concretagens, que eram, por exemplo, eu tinha a planta baixa com a laje e os pilares, daí eu tinha que anotar a ordem que os pilares foram concretados e também pintar, quando era laje, pintar qual parte da laje foi feita com qual caminhão de concreto. Porque se der um problema em alguma parte da laje, a gente ia saber exatamente qual concreto e a gente ia ter o teste daquele concreto para saber por que deu errado ou para poder cobrar da empresa alguma coisa se desse um erro. E uma tarefa também que eu tive da primeira semana que eu comecei no estágio foi calcular quantos blocos, quantos tijolos os pedreiros usavam para fazer as paredes dos apartamentos. Então, eles tinham construído já até 1,5 m e eu contei quantos já tinham sido feitos em cada parede, quantos iam precisar para chegar até o teto, as paredes, e assim a gente saber quantos blocos a gente tinha que encomendar para que eles terminassem aquele pavimento e quantos blocos eles iam precisar para o próximo pavimento. Então a gente fazia encomenda de produtos, de blocos, para que nada faltasse na obra. Além de algumas outras pequenas tarefas. O meu estágio não era remunerado, mas a experiência que eu adquiri, a vivência, eu presenciei a real vivência em uma obra de prédios, porque obra de residências eu vou falar daqui a pouco. Mas então, conversando com pedreiros, eletricistas, carpinteiros e todos os funcionários, assim, a gente tem... a gente vê como é que é uma obra de verdade, como é que é uma área que eu possa trabalhar. E obra a gente só vê na faculdade por slide, então eu achei muito importante fazer esse estágio dessa maneira, que eu acho que eu cresci e aprendi muita coisa. Não sei se eu disse, mas eu ia nesse prédio 2 vezes na semana, e mais uma vez na semana eu ia em residências, acompanhava um arquiteto em obras de casas. Lá eu não fazia tarefas como eu realizava no prédio, eu só acompanhava a evolução da obra mesmo, tirando fotos e escrevendo, porque a gente tem que apresentar um relatório no final desse estágio. Pelo menos na minha faculdade a gente tem que relatar tudo, como é que tu fez, quantas etapas de uma construção tu acompanhou, por exemplo, revestimento, fundações, construção de paredes, blá 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 blá. E a gente fazia o relatório com isso, e então por isso também as fotos. Antes que eu comece a falar
do estágio 2, eu quero que você já se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo se na sua faculdade de arquitetura também tem 2 estágios, de obra e de escritório, ou se só tem um. Mas se você não é da arquitetura, eu também quero que você comente aqui embaixo como é que é o estágio na sua faculdade e do que é a sua faculdade, porque eu também quero saber, quero conhecer vocês também. Então, agora o meu estágio em escritório, que é o que eu estou fazendo no momento. Ele também não é remunerado e eu vou 2 vezes na semana e lá eu trabalho no AutoCAD. Lá no escritório que eu trabalho, tem um responsável só por SketchUp, por isso eu fico responsável só pelo AutoCAD. Quais são as minhas tarefas neste escritório? Eu faço cortes, eu faço fachadas, eu preencho papeladas, eu faço plantas elétricas, que foi uma coisa que eu não aprendi ainda na faculdade, mas que o arquiteto me ensinou lá no escritório, então foi bem legal, mais uma coisa que eu aprendi. Que mais? Eu também faço plantas de regularização. O que é uma planta de regularização? Quando você tem uma casinha, aí você chama o seu Zé, seu amigo pedreiro, e vocês constroem mais uns puxadinhos na casa, aumentam a casa. Passou 10 anos, 5 anos que isso aconteceu, você decide regularizar na prefeitura. Então você chama o arquiteto, ele vai lá, faz o levantamento, aí a Lauren, que é a estagiária, desenha tudo no AutoCAD, faz os cortes, as plantas, as fachadas, tudo milimetricamente detalhado e maravilhoso. E daí põe em pranchas, imprime e leva para a prefeitura junto com uma grande papelada assinada pelo cliente. Nesse estágio eu tô vivenciando realmente como é o trabalho de um arquiteto no seu habitat natural, que é passando horas na prefeitura, atendendo o cliente, apresentando o projeto para cliente, vendo o que ele gosta, o que ele não gosta, para que você possa fazer a casa dele perfeitinha conforme os sonhos dele, e também passando horas na frente do AutoCAD. E foi muito legal todas as conversas também com os arquitetos, que foi uma coisa que está sendo muito legal também, que eles realmente querem compartilhar comigo a experiência que eles já adquiriram. Então eles conversam comigo, eles me ajudaram até já no projeto do semestre, tipo, sentaram comigo num horário depois do estágio e, tipo, assessoraram. Então eles realmente estão disponíveis e abertos a ajudar, que isso é uma coisa muito legal e eu espero que todo mundo consiga realmente um estágio em que os chefes estejam dispostos a te ajudar e não, sei lá, não só te usando como um escravinho, um mini-minion que vai estar fazendo plantas no AutoCAD. Mas, Laura, o estágio atrapalha a faculdade? Graças a Deus, as pessoas que me supervisionavam nos estágios eram muito compreensivas e uma semana eu era liberada para fazer o projeto, né? Quando eu tô muito atolada em trabalho, eles sempre deixam ou eu saio um pouco mais cedo, ou, como eu disse, o arquiteto o Alexandre até já me ajudou um pouco no projeto. Então eles são sempre compreensivos, mas claro, a tarde que tu passa no estágio é uma madrugada que tu vai ter que trabalhar depois. Então precisa de muita organização e saber que talvez você passe algumas madrugadas fazendo trabalho porque você não teve aquela tarde livre que você teria porque você estava no estágio. Mas faz parte da vida, não é mesmo, meninas e meninos? Então essa foi a minha experiência com os estágios de arquitetura. E às vezes você pensa que é muita coisa pra fazer, que não vai dar tempo, realmente às vezes não dá tempo, mas às vezes dá tempo se você tiver um chefe compreensivo e, claro, você vai ter muita experiência para crescer profissionalmente e como pessoa nesses 2 estágios. Você tem que ser uma esponja nesse momento, você tem que absorver tudo, porque a pessoa que tá ali na tua frente, ela sabe muito, porque ela já tá formada, ela já tá há anos trabalhando com aquilo que você quer trabalhar. Então, no estágio você tem que estar sugando toda a sabedoria que aquela pessoa
tá ali se disponibilizando a compartilhar contigo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o comentário, como eu já pedi pra vocês comentarem, e me seguir lá no Instagram, que é @laurencontaraújo. Obrigada por terem assistido até aqui. Cara, se você assistiu até esse segundo, saiba que eu te amo. Não, por favor, continua assistindo todos os vídeos até o final. Não para no meio do caminho. Não desiste de mim. Obrigado de novo por ter assistido até aqui. Então um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.